É isso aí, gente. Teve um probleminha técnico, mas a gente está voltando aqui. Como a gente cantou, a gente tem um amigo mais chegado que nunca nos abandona. Ele nos amou. A Bíblia fala que ainda quando éramos inimigos de Deus, Ele nos amou. Nós estávamos perdidos em nossos pecados e delitos e Ele nos resgatou. Estávamos desgarrados como ovelhas, sabe? Para que Ele pagou um alto preço para que nós pudéssemos experimentar um lugar único com Ele. Tem uma passagem da Bíblia que eu gosto em Salmos, que a Bíblia diz que Davi ele estava passando por um período de muita pressão. E a Bíblia diz, ele fala assim, levou-me para um lugar amplo e espaçoso. Antes desse versículo ainda fala assim, ele me achou no dia da minha calamidade e levou-me para um lugar amplo e espaçoso, porque achou prazer em mim. Nós temos um Deus que acha prazer em nós. Eu não sei como que você chama esse lugar, o cantinho secreto, mas esse lugar é um lugar inabalável. Eu costumo chamar esse lugar de lugar inabalável, porque Ele é um grande Deus. Você pode declarar isso? Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor.
esteja contigo e seja perceptível por você. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica aqui. Glória a Deus, graça e paz. Que o Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre o seu lar. Que a presença do Senhor ilumine o seu coração, a sua vida, a sua mente. Eu quero que você que está aí nos acompanhando através desse vídeo no canal do YouTube, seja abençoado, tocado pela presença de Deus. Venha a vida de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. Amém. Nós somos aqui do Ministério Vida no Altar. Sou Daniel, pastor da igreja, pastor Júnior, Amém. da Rede Comprados pelo Sangue, os outros pastores também das outras redes, Rede Água, pastor Sérgio, Rede Efrata, pastor Eduardo, Rede Kadosh, pastor Milton. Nós também, em nome deles, queremos abençoar todos os irmãos que estão aí reunidos. Quero orar e abençoar os irmãos que ofertaram, que estão ofertando, que estão contribuindo com a casa do Senhor, com os atos solidários e com aquilo que a igreja assume de compromisso financeiro, e o Senhor tem nos mantido, tem nos honrado, e assim vai ser na sua casa, na sua família. Amém. Também. Em nome de Jesus. Pai Celestial, abençoa cada irmão que libera, Amém, Senhor, voluntariamente a oferta. Que a graça e a vida do Senhor venha sobre a vida deles, ó Deus. Que o Senhor venha trazer o alimento, não somente aquilo que é necessário, mas algo surpreendente venha revelar e manifestar nesse tempo, ó Deus. Tu és aquele que faz florescer no deserto, ó Deus. Amém. Tu és aquele que brota água do deserto. Tu és aquele que faz além das nossas expectativas. Então eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor abençoe, libere poder, libere provisão e multiplicação na vida dos meus irmãos. Amém. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe o seu lar, sua casa, sua família. Glória a Deus. Queridos, nesse culto do Vida no Altar, não é mais ao vivo por conta do sinal da internet, que não tem estabilidade, mas nós queremos de alguma forma que essa mensagem agora chegue a você e entre dentro da sua casa e principalmente dentro do seu coração, entre dentro do seu espírito. Amém. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus e hoje é um dia de clamor em nossa nação. Nós oramos a pedido do nosso governante, o nosso presidente, e não somente por conta desse pedido, mas todos os dias nós temos orado e buscado o Senhor, e nós temos pedido que o Senhor venha sobre nós, como nação brasileira, trazendo renovo, trazendo vida, presença. E hoje é um dia muito especial, porque nós estamos também na Santa Ceia do Senhor. Então eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, e nós vamos compartilhar um texto, amém? Amém. Pega lá o Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Evangelho de João 1, 29. Pega a sua Bíblia e nós vamos ler aí juntos esse texto da palavra. Diz assim: no dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista era primo de Jesus e ele estava vendo Jesus vindo. João Batista estava batizando as pessoas e ouvindo a pregação de João. E João ele tinha uma mensagem profética, porque ele veio preparar o caminho de Jesus. Ele era o precursor de Jesus Cristo. Ele estava anunciando, preparando a revelação, a manifestação de Jesus. E qual foi a ênfase do ministério de João? Ele pregava: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então João Batista pregava o arrependimento, ele anunciava que o reino de Deus estava próximo e que a humanidade precisava alinhar o coração, se arrepender para que o reino do Senhor viesse. E nós cremos no nosso coração que Jesus está prestes a voltar. O mundo como está? O mundo está caótico, as pessoas estão de fato ansiosas, preocupadas com o que vai ser, mas uma coisa nós precisamos entender: qual é a voz de Deus para o mundo, qual é a mensagem de Deus para a nossa vida, o que nós estamos ouvindo de Deus nesses dias de pressão, nesses dias que o mundo parou para enfrentar essa adversidade. Nós precisamos ouvir o que Deus está falando, a mensagem que é anunciada para o mundo. Antes da vinda, da manifestação, da revelação de Jesus, era para que houvesse um alinhamento de coração, para que a humanidade pudesse ouvir a mensagem de João, que chamava à transformação, ao arrependimento.
Nós temos observado que nessa parada do mundo, nós também recebemos uma proposta de reflexão, uma proposta de alinhar o nosso coração. Há uma voz de Deus chamando a nós a analisarmos as nossas vidas. E nesse tempo nós não podemos perder a oportunidade daquilo que Deus está falando. E quando João ouve, Jesus vê e ouve ali Jesus chegando perto, ele anuncia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Então, no meio dessa pregação de arrependimento, nessa pregação básica de João, que ele estava anunciando durante o seu ministério, ele estava falando: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, pois Jesus está trazendo livramento do pecado. Ele está tirando o pecado do mundo. E nós temos orado, temos pedido: Senhor, tira esse vírus do mundo. Tira esse vírus da humanidade. Queremos ter vitória sobre esse vírus. Mas eu quero dizer para você que Jesus já tirou o pecado. Jesus já venceu o pecado. Nós temos orado e devemos orar para que esse pecado, ele que estava ali nos condenando, seja revelado pelo Espírito Santo, que em Cristo já foi perdoado. E nós precisamos entender que o mundo procura uma vacina para viver livre do coronavírus. Mas Jesus Cristo, ele promoveu a libertação da condenação do pecado. E isso está liberado sobre a sua vida. Isso está ao alcance da sua vida. E o arrependimento é o caminho que nos conecta a essa vida de Deus. Hoje, a voz do Senhor é para que nós paremos e nos avaliemos também. Cada um avalia a si mesmo. Aquilo que precisa transformar, aquilo que precisa ser melhor. Nós precisamos aproveitar isso e ver que nós precisamos alinhar a nossa vida. É tempo de arrependimento. Escute, vou dizer novamente, é tempo de arrependimento. O ministério de João estava dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Porque sem arrependimento não há manifestação do perdão dos pecados. Sem arrependimento não há alinhamento de vida, não é transformação de vida. A gente pode ficar livre de uma enfermidade, mas nós devemos ficar livre da condenação. Maior do que ser livre de uma enfermidade ou livre do vírus é ser livre da condenação da morte, do inferno. É ser livre da condenação do pecado. E o salário do pecado é a morte. E o Senhor estava dizendo: não há comunhão com o homem sem arrependimento. Não há. Não há. Então, nós precisamos receber no Espírito essa palavra: Jesus é aquele que me livra do pecado. Jesus é aquele que me livra do mal. Jesus é aquele que me livra da condenação. E eu já tenho isso disponível em minha vida, eu já tenho isso liberado para a minha vida. Eu posso ter comunhão com Ele, eu posso voltar a restaurar a comunhão e a vida dele estando em mim. Então é uma voz do Senhor para a humanidade. É tempo de arrependimento, é tempo de mudança. Amém. É tempo de transformação. Escuta isso. Deus está trazendo um novo tempo sobre a terra, de mudança, de transformação, de alinhamento de pensamento, de coração, de caráter. Eu quero dizer para você, a nossa vida, as pessoas estão dizendo isso, depois desse episódio, dessa pandemia, o mundo não será o mesmo. Eu quero liberar essa palavra profética. O mundo não será o mesmo. Amém. Não vai ser mais o mesmo. Porque o Senhor está mudando, Ele está transformando, o Senhor está nos chamando para um tempo de transformação. Aleluia! Transformação, mudança de pensamento, mudança de sentimento, mudança de atitude, mudança de visão. E o caminho para essa vida de Jesus, para o avivamento de Jesus, tudo começa com arrependimento. E o arrependimento é inerente a nós. Nós precisamos alinhar isso dentro do nosso coração, porque esse arrependimento tem que ser
genuíno e a gente não pode produzir arrependimento. Esse arrependimento ele é produzido por uma ação do Espírito Santo dentro do seu coração. Então Deus está trabalhando na terra e o Espírito Santo está trabalhando na terra, chamando a humanidade ao arrependimento, chamando você ao arrependimento. É uma ação sobrenatural do Espírito Santo, falando à humanidade, falando a mim, a você, a hoje, no seu lar, na sua casa, dizendo: voltemos ao Senhor. Amém. Voltemos com o nosso coração ao Senhor. Não sejamos mais os mesmos. É uma ação do Espírito Santo, é uma mudança de atitude e depende de uma disposição do meu coração em abrir as portas para o Espírito Santo, para que ele entre e ele faça esse milagre dentro do meu coração. É muito importante isso. Você percebe em outro momento de avivamento, quando Pedro estava pregando, Jesus já tinha sido arrebatado aos céus, Jesus já tinha subido, os discípulos estavam ali reunidos e Pedro estava pregando. A Bíblia fala que eles estavam cheios do Espírito Santo e Pedro estava pregando lá em Atos capítulo 2, do verso 37 ao 39, tem essa história que eu estou contando para você. E eles ouviram a pregação de Pedro, eles ouviram aquela mensagem, acharam aquilo maravilhoso, era uma voz de Deus para a humanidade, era a voz de Deus dizendo: é um tempo novo sobre vocês. E eu quero dizer para você, irmão, é um tempo novo de Deus para a igreja, aleluia. É um tempo novo de Deus para as famílias, é um tempo novo de Deus, porque estas coisas que estão acontecendo no mundo não são para destruir o mundo, para abalar o mundo, mas é para dizer para o mundo: há esperança, porque o Senhor quer transformar as coisas para a glória dele. Tudo vai convergir para a glória de Deus. Amém. Deus está trazendo algo novo. Deus tem algo novo para a sua vida. Nós não vamos ser mais os mesmos. Não vamos ser mais os mesmos crentes, a mesma igreja, ou a mesma perspectiva de família. E eles, ouvindo aquela pregação de Pedro, perguntaram: e o que nós faremos? No verso 37 de Atos 2, e ouvindo eles aquela mensagem, eles apertando o coração, perguntaram para Pedro e os demais apóstolos: o que nós faremos, irmãos? O que nós faremos? Ouvindo a mensagem, a voz de Deus. Pedro, no verso 38, dá a resposta, que é a resposta para mim e para você. No verso 38 de Atos 2, disse assim Pedro: então lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro estava dizendo: quer receber o novo de Deus, quer receber a estação nova de Deus, quer receber aquilo que Deus vem falando, arrependam-se. É tempo de a gente juntar a nossa vida com a família, com os irmãos, e dizer assim: Senhor, nós nos arrependemos e queremos um tempo de transformação, queremos experimentar aquilo que o Senhor tem falado na sua palavra. E isso não tem que ser somente uma oração numa noite, mas dizer: Senhor, eu estou alinhado com aquilo que o Senhor está dizendo nesses dias, e eu quero ser transformado. E eu me arrependo das obras mortas, eu me arrependo. Nós precisamos olhar para o Senhor, e é tempo de rendição. Hoje, nesse encontro, nessa palavra, o Espírito Santo está nos chamando para voltarmos para Ele. Amém. Com o coração quebrantado, com o coração arrependido, com um coração que não fica dando desculpa mais para Ele, dizendo: Senhor, é porque eu não consigo, é porque eu não tenho forças. Não, mas é um coração que declara nas palavras: Senhor, eu confesso, eu errei, eu confesso, eu esfriei, eu confesso, eu me afastei, eu confesso, eu me desanimei, eu confesso o meu pecado, eu confesso a minha culpa, eu confesso o meu erro. Nós precisamos estar diante de Deus quebrantados e reconhecendo: falhamos como humanidade, como homens. Nós precisamos ser transformados e precisamos estar arrependidos diante do Senhor. Precisamos estar confessando o nosso pecado diante do Senhor. Então, tudo aquilo que João estava anunciando
era a preparação do que? Da revelação do reino, da manifestação do reino. Então, este é um tempo onde o Senhor está revelando a palavra, porque Ele quer revelar o reino. Amém. Essa situação não está revelando o poder de uma pandemia, o poder de uma ameaça. Mas acima de tudo isso, eu quero que você guarde isso. Deus tem uma revelação do poder da vida dele em você, Aleluia. Que é maior do que qualquer coisa. Amém. É um Amém. tempo de Deus sobre a terra, de visitação, de avivamento. Os nossos cultos, as nossas reuniões, o nosso tempo de oração, a explosão de avivamento, de transformação, de essência, de presença, de revelação, está acontecendo, está prestes a acontecer. Muito tempo nós oramos pelo avivamento, por muito tempo nós cremos, a vinda de Jesus está próxima, Jesus está voltando, e agora é a hora, todo esse cenário está preparado para que venha uma grande unção de vida, de avivamento sobre a terra, Aleluia. sobre a sua casa, sobre a igreja do Senhor. Amém. A nossa vida, os nossos cultos não serão mais os mesmos, a tua vida em Deus não será mais a mesma. Escute o que eu estou dizendo para você, é tempo de ser cheio do Espírito Santo, Aleluia. porque uma nova estação está começando sobre a terra, Aleluia. um novo tempo de Deus. Parece que a igreja está perdida, ou que a igreja está fraca, ou que as portas estão fechadas. Engano pensar isso, porque a glória e o poder de Deus está vivo e atuando e Aleluia. ativo sobre a sua vida, Aleluia. sobre a igreja. Glória a Deus. Outro texto de Lucas capítulo 3, do verso 10 ao 14, nós vemos alguns exemplos que Jesus, para revelar o reino, para anunciar o reino, ele confrontava os pecados, eles eram confrontados. Se você ler isso, você vai ver Jesus confrontando o pecado. Ele confrontou o egoísmo, e nós precisamos reconhecer que até aqui como humanidade, como família, o egoísmo que muitas vezes estava lá, ele confrontou a falta de amor, a passividade, a preguiça, ele confrontou a injustiça, ele confrontou os pecados de desonestidade, da mentira, da ganância. Leia em Lucas 10, eu não vou ler agora, mas se você ler, você vai ver Jesus confrontando os pecados. Jesus dizendo, olha, é necessário que haja cura, é necessário que haja restauração, mas é tempo de nós entendermos e reconhecermos, precisamos de arrependimento. Precisamos de arrependimento. Tiago capítulo 5,16 diz assim, confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A súplica de um justo pode muito em seus efeitos, pode muito em sua atuação. A palavra estava dizendo aqui, carta de Tiago, nós precisamos reconhecer e confessar. Por quê? Porque nós precisamos ser curados, é um tempo de cura. Amém. Amém. Cura, a cura que precisa vir. A cura por meio da remissão dos nossos pecados. E isso é pelo arrependimento. E o arrependimento nos conduz à confissão. O arrependimento nos conduz à confissão. E essa confissão ela é liberada. Eu reconheço. E o Senhor me mostra o caminho pleno da libertação, da transformação, da mudança de vida. E aí sim, nós vamos viver um tempo de avivamento sobre a terra. Oh, glória! Eu quero convidar você a dizer isso aí bem alto aí onde você está, junto aí, reunido. Diga isso assim, diga assim, o Senhor me ama tanto. O Senhor me ama tanto. Que Ele precisa remover todos os obstáculos no caminho entre Ele e eu. E que seja esse tempo. Em nome de Jesus. Ah, nós cremos nisso, que o Senhor está removendo as barreiras, que o Senhor está removendo os impedimentos, que é um tempo de cura, de restauração. Aleluia. Que é um tempo de experimentar o Senhor como nunca antes. Aleluia! João 1,31 diz assim, eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, é que vim batizando em água. Sabe o que estava dizendo? João estava dizendo, olha, eu não conhecia direito a revelação, eu não conhecia direito a manifestação de Jesus.
É como se fosse assim, nós conhecemos o Senhor num nível, mas daqui por diante é um nível diferente. Você vai conhecer o Senhor, a igreja vai viver o Senhor, experimentar o Senhor de um jeito diferente. Um jeito diferente. Aleluia. E no versículo 33, João ainda diz: eu não conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse: aquele que vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. E eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. O Senhor estava ampliando a revelação. O Senhor estava mostrando João, ele já conhecia porque era primo. Mas o Senhor estava trazendo mais revelação e eu quero profetizar isso. É o tempo de viver mais do Senhor. Aleluia. Viver mais do Senhor. Aleluia. E nesse espírito que o Senhor estava usando João Batista, o espírito de Elias, o espírito que vai trazer o avivamento para os últimos dias. João 16, verso 8 diz assim, o Evangelho de João 16, verso 8: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. E quando vier, porém, aquele que é o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras, as coisas futuras. Esse é o tempo que o Senhor está levantando o Espírito Santo para revelar estas coisas que estão acontecendo e as coisas que estão acontecendo aqui daqui a pouco. Amém. As coisas que estão por vir. Tem uma estação de Deus e Ele está sondando o nosso coração e Ele trouxe a lembrança, as nossas situações passadas. Ele trouxe situações que muitas vezes não estão sendo resolvidas. E eu quero que você pare um pouco e pense: o que a gente ainda não resolveu? Deixa o Espírito Santo trazer isso ao seu coração. Deixa o Espírito Santo trazer a sua lembrança, alguma situação que não foi resolvida, algum pecado que ainda não foi confessado. Aproveita esse momento, aproveita esse domingo. Que seja um domingo de arrependimento. Que seja um domingo de pedir perdão. Que seja um domingo de se quebrantar. Que seja um domingo de reconhecer. E que seja um domingo de restauração da vida de Deus. Que seja um domingo de libertação de todo o embaraço. Que seja um domingo onde Deus vai começar uma estação sobre a terra, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o Senhor pode mudar essa estação de desespero, dessa estação de angústia, em estação de liberdade, de alegria, de vida de Deus, de esperança de Deus. Que Ele libere a palavra sobre a sua vida e sobre o seu coração, e que essa palavra seja profética. Tempo de frutificar. O mundo está dizendo que é tempo de escassez, tempo de minguar, mas eu estou liberando essa palavra, é tempo de frutificar. Você vai frutificar no Espírito, sua casa vai frutificar no Espírito. Muitos estão dizendo: olha, acabou uma estação, mas começou uma nova. Aleluia. Começou um novo ciclo de Deus para a igreja, para a família de Deus na terra. É o tempo de visitação de Deus sobre a terra. E isso vai gerar grandes oportunidades. E Ele está nos dando uma oportunidade poderosa. Esse é um tempo de oportunidade, de proximidade, de nos aproximar, você se aproximar com a sua família. É o tempo de proximidade dentro da sua casa. Amém. Aproveita! É um tempo de proximidade com Deus. Aproveita! É um tempo onde Deus está chamando, Ele está convocando os filhos dele na terra para se aproximarem. Amém. É o tempo de se aproximar. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério. Olha, eu peço para você grifar isso na sua Bíblia. Guarda isso, guarda isso. Diz o texto de Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venha o tempo, a estação. O mundo está acabando, o mundo está caótico.
Mas, para os filhos de Deus, é um tempo de refrigério. Amém. Amém. Olha o que o texto ainda diz. Tempo de refrigério, porque o mundo está bem, está favorável? Não! Tempos de refrigério, olha aí que está escrito na sua Bíblia. Tempos de refrigério pela presença do Senhor. Presença do Senhor. E olha o verso 20, é o que está prestes a acontecer. É o que está prestes a acontecer, o verso 20. E envie ele, o Cristo. E envie Amém. Jesus sobre a terra. Aleluia. E Jesus volta sobre a terra, sobre a igreja. E Jesus vem montado no seu cavalo branco, escrito na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vencendo, triunfante. E envie ele o Cristo. Amém. Que vos foi anunciado, Jesus, ao qual convém que os céus receba até os tempos da restauração. Esse é o tempo da restauração de todas as coisas, das quais falou pela boca dos seus santos profetas. Amém. Desde os princípios. Olha o que o texto disse. Antes que Jesus vem o tempo de restauração. Amém. Antes da vinda de Jesus sobre a terra, vem o tempo de restauração. Então guarda isso. Não é tempo de desespero, não é tempo de medo, não é tempo de angústia, é tempo de conversão. Amém. É tempo de restauração. Aleluia. Guarda isso. Recebe isso na sua vida. Esse é o tempo de restauração de Deus sobre a sua vida. Esse é o tempo de restauração de Deus sobre a igreja. Esse é o tempo de restauração de Deus sobre a família. Isso é o que o Senhor está dizendo sobre nós. Olha, eis o Cordeiro de Deus, está chegando, é Ele que tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro de Deus, veja o Cordeiro de Deus, aleluia. Receba o Cordeiro de Amém, Deus, deixa Ele alinhar a tua vida, a tua casa, a sua família, Amém. Deixa Ele alinhar o seu coração. Não é tempo de pânico, é tempo de restauração de Deus, aleluia. É tempo de oportunidade, é tempo de alinhamento, é tempo de arrependimento, porque Jesus está voltando. Amém. E que seja o tempo de refrigério para a sua alma e para o seu espírito. Aleluia! Alinhe o seu coração, alinhe a sua vida, alinha a tua alma e o teu espírito. Vamos orar antes de tomar a ceia. Amém. Faz essa oração, Ju, por favor. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos nesse tempo, nós cremos, Senhor. Nós cremos que está prestes o tempo do Senhor voltar. Então nós cremos nessa palavra e tomamos para nós. Amém. Nós nos arrependemos de nossos pecados, para que haja, Senhor, que o Senhor sare a nossa terra. Amém. Para que haja restauração de todas as coisas, para que de fato o Senhor não venha e fira a terra com maldição, como diz no livro de Malaquias. Haverá restauração de todas as coisas. Tempo de restauração. Senhor, em nome de Jesus nós cremos. A tua palavra diz que mais uma vez abalaria não somente os céus, mas a terra, para que haja remoção das coisas abaláveis, para aquelas que são inabaláveis, para que elas permaneçam. Eu creio que é um tempo onde os fundamentos da fé, da esperança e do amor vão ser restaurados nas famílias, nos corações, nas mentes, em nome de Jesus. Os relacionamentos vão ser curados, relacionamentos entre pais e filhos, entre casais, relacionamentos curados, mentes transformadas. O emocional é um tempo onde as pessoas têm tido doenças no emocional, têm tido doenças na alma. Cura da alma é um tempo de restauração, porque o nosso rei está prestes a voltar. Nós ministramos um tempo de arrependimento. Arrependimento já existiu, como ouvimos aqui João Batista, ele preparou o caminho para a primeira vinda. É um tempo de arrependimento para preparar o caminho para a segunda vinda do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, do nosso leão da tribo de Judá. Em nome de Jesus, nós declaramos um tempo de que a casa vai estar arrumada, a casa vai estar sendo arrumada, que não seja do nosso jeito, mas do jeito do Senhor, que não seja que nós não venhamos colocar na força do nosso braço, mas que seja na força do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus nós declaramos um tempo de refrigério. Há um bálsamo a ser derramado que vem da parte de Deus. E esse bálsamo já está sendo liberado sobre nós. Em nome de Jesus, a igreja vai ser levantada como filha do Senhor, noiva do Senhor. Não vai ser reconhecida
como aproveitadora, Sim. como uma empresa que levanta dinheiro. Não, nós declaramos que a igreja vai ser levantada hasteando o estandarte do Sim. nome de Jesus Cristo, Aleluia. o nome que traz arrependimento, o nome que traz conversão, o nome que restaura Sim, todas nós as cremos, coisas. Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te Aleluia. louvamos por isso. De antemão te agradecemos, Senhor, Santo é o não Senhor. por aquilo que o Senhor faz, mas pela essência de quem Tu és. Aleluia. Quem Tu és, porque o Aviva-nos. Senhor é bom, o Senhor é bom e as Suas Aleluia. misericórdias duram para sempre. Aleluia. Em nome de Aleluia. Jesus. Jesus está Amém. chegando. Aleluia. Jesus está voltando. Aleluia. Jesus está próximo. Aleluia. E o tempo do avivamento na terra chegou. Glória Em nome a de Deus. Jesus. Aleluia. Recebe isso na sua vida. Aleluia. Recebe isso dentro do seu coração. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Nós vamos celebrar a ceia. E nessa santa ceia nós vamos confirmar isso em memória do nosso Rei Jesus. Temos uma aliança. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senha. Aleluia. Se você tem na sua casa aí o pão, ou se você não tem um pão ou suco, você vai consagrar uma refeição aí junto com a sua família, e depois vocês vão comer juntos. Amém. Vocês vão cear juntos aí. Mas este é o pão que simboliza Jesus, dado a nós o pão da vida. E Jesus disse, lembre-se disso. Fazer isso para se lembrar, para você não esquecer. Eu sou o pão da vida. Amém. Eu sou aquele que tenho sobre você aquela comunhão, a aliança, a vida, o alimento, o suprimento, aleluia, natural e espiritual. Aleluia. E ele levantou o cálice e ele falou, este é o sangue derramado por amor. Amém, Senhor. Então não falta a presença, não falta o pão da presença, não falta o sangue da aliança e a remissão dos pecados que nos comprou para Deus, que é o símbolo, que é o selo da nossa fé, que estamos firmados no Senhor, que estamos firmados nessa nova e eterna aliança. Por isso podemos participar desta comunhão dos santos, Amém. celebrando a presença do Senhor e a aliança do cálice, do sangue de Jesus. Somos um, e nesta santa ceia, você reunido com a sua família, você possa celebrar um tempo de avivamento para a tua casa, Amém. tempo de avivamento para a igreja, para a nossa nação brasileira, para as igrejas na terra, em todos os continentes, continente asiático, europeu, Amém. na África, Jesus. na América do Norte, na América do Sul, na Oceania, em todos os cantos da terra, seja abalada pela vida do Senhor, pelo novo tempo de avivamento do Senhor, pelo poder de Deus sobre a terra. Amém. Que Ele prepare a noiva para a vinda do Senhor Jesus. Nesta ceia nós celebramos isso com alegria, em nome de Jesus. Em Coma nome do de pão. Jesus. Amém. Recebe Aleluia. por fé. Aleluia. Vamos beber do cálice? Tem uma aliança com você, Ju. Eu tenho uma aliança com você, Pai. Tem uma aliança com você que está aí em casa. Nós temos uma aliança com você, com a sua família. Deus abençoe você. Aleluia. Aleluia. Não temerei o dia mau. Aleluia. Aleluia. Firme estamos no grande eu sou. Firmados na rocha, inabalável. Que assim seja a sua casa, que assim seja a igreja do Senhor. Que assim seja a nossa nação brasileira. Que nós possamos experimentar o milagre do livramento. Que nós possamos experimentar, que a nossa nação possa experimentar o milagre do livramento deste mal, dessa enfermidade, o livramento da fome, o livramento do mal, mas que nós possamos experimentar no tempo de arrependimento, o
tempo do avivamento da sua vida, que não sejamos mais os mesmos, que você não seja mais o mesmo crente, o mesmo homem, a mesma mulher, o mesmo jovem, que o poder de Deus que está abalando a terra venha abalar os nossos corações e transformar nossas vidas à imagem do seu Filho Jesus. Que sejamos assim na terra. Deus te abençoe. Aleluia. A presença do Senhor continue sobre a sua casa, sobre o seu lar. Que a unção do Espírito Santo, a serenidade, a alegria da presença do Senhor seja sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu te abençoo em nome de Jesus. Recebe vida, recebe Shekinah, recebe cura, recebe segurança, recebe perdão dos seus pecados. Porque eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Graça e paz, vida, shalom. Obrigado, Deus abençoe.